Hello, peoples! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, do meu bebê Ela Pode. Antes da gente começar, já vamos fazer o nosso dever de casa, né? Vai lá, se inscreve no canal. Gente, é muito rapidinho, é só um clique. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, assiste os episódios anteriores, porque tem muito assunto bom pra você, tá? E outra, já vai lá também e segue o nosso Instagram, tá? Segue, @elapode com D mudo, _podcast, que lá eu posto quem são os nossos convidados, os assuntos abordados aqui e eu aceito dica. Quem você quer que venha aqui ter uma conversa comigo? Me diz, tá? Que muitos dos convidados que já vieram aqui foi por indicação de vocês, viu? E eu agradeço muito essa companhia e por a gente ter essa conversa, essa troca verdadeira, tá bom? Aproveita que já tá aí no Instagram, me segue. Vamos fortalecer essa amizade? Vai lá no meu Instagram, @LaísSFernan, que lá eu posto quem sou eu, um pouco do meu cotidiano, os trabalhos que eu faço, dicas, várias dicas de muita coisa, tá? De casa, de trabalho, de espiritualidade, enfim, muita coisa boa lá no meu Instagram, tá bom? Agora, Ezequias, por gentileza. Gente, você já conhece Ezequias, né? Eu falo muito dele aqui sempre. Vamos falar dos nossos patrocinadores, porque agora são dois. Aplausos. Ah, o Ela Pode estar crescendo, vocês estão vendo, né? Então, assim, ó, vou começar falando da nossa primeira patrocinadora, que eu tenho uma paixão enorme por essa empresa, que é a SA Piscinas, né, minha gente? Eu sempre falo aqui, eu bato nessa tecla com pertinência, porque a SA Piscinas é uma empresa que, assim, é 100% amazonense, tem mais de 28 anos no mercado e sempre trazendo novidades para vocês. A SA Piscinas, além de produtos para piscinas, também tem produtos para jardim. Olha só que legal. Quer saber mais sobre a SA Piscinas, dos produtos e serviços que eles oferecem? Entre em contato pelo Instagram, @asa.piscinas ou pelo site www.asapiscinas.com.br. Para os meus amigos aqui de Manaus, não tem erro, tá? A SA Piscinas, ela fica na Constantino Neri, sentido centro-bairro, em frente à FEAM. É bem grande, não tem erro. Vai lá para você conhecer essa empresa, tá bom? E para os meus amigos dos interiores aqui do Amazonas, a SA Piscinas também oferece serviços para você. Então, vai lá no Instagram, @SA Piscinas, entre em contato e já vai adquirindo aí os produtos de qualidade, tá bom? Agora, minha gente, eu vou apresentar para vocês o Ela Pode estar crescendo. E olha, para você que tem uma empresa, entre em contato comigo. Vamos fazer essa parceria, porque a gente tem mais um patrocinador e eu estou muito feliz em apresentar essa empresa para vocês, que é a empresa CPK Consultoria, que vai ajudar você, empresário do transporte, a reduzir os custos da sua frota, fazendo a gestão profissional dos seus pneus e levando mais possibilidade de crescimento e investimento para sua empresa. É isso mesmo. A CPK Consultoria, ela está em plena expansão de mercado e atende em todo o território nacional com atendimento imediato nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Paraná. Quando se trata de pneus de carga, é com a CPK Consultoria. Quer conhecer melhor a CPK Consultoria? Entre em contato pelo Instagram, @CPK Consultoria ou pelo site www.cpkconsultoria.com. Quando se trata de pneu de carga, é com a CPK Consultoria. Muito obrigada pela parceria. Agora sim, vamos falar com a nossa entrevistada, que eu estava ansiosa. Foi um trabalho trazer essa mulher aqui, minha gente. Vocês não têm noção. Eu tô, ó, atrás dela já tem um tempinho, viu? Mas para vocês verem como trabalhar faz bem, né? Ela é muito ocupada e ela conseguiu um tempinho na agenda para vir aqui agregar valor para os novos empreendedores, né? Porque é sempre um desafio. A gente já estava conversando aqui, falei para ela, menina, que desafio é esse empreender? Eu achava que era muito mais fácil empreender e não é. É mais fácil vender a nossa hora para outra pessoa, né? Ela, Michele Guimarães, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laís. Obrigada, pessoal que está nos assistindo.
É um prazer estar aqui nesse estúdio lindo, esse Lindo, né? trabalho de qualidade que você está fazendo. Realmente é um trabalho empreendedor. Então, parabéns mesmo, porque assim, tô maravilhada com tudo isso aqui. É só o começo, né? É só o começo. Já foi um patrocinador, já tem 2 agora, então é só o começo. 2023 promete. Promete, menina, é muito trabalho, viu? Então, Michele, antes de a gente começar já ir direto ao ponto, né, que eu sei que tá todo mundo querendo aí, mas assim, quem é a Michele? Desde quando a Michele atua nesse ramo? Quais os trabalhos que a Michele já fez? Por gentileza, se apresente ao nosso público. Menina, como é que eu vou resumir esse rolê todo? Vamos lá. Mas antes de eu resumir meu rolê, ó, já me segue aí, por favor, viu? @Michele Guimarães AM. Você vai ter muita coisa ali, muito conteúdo bom sobre carreira, principalmente, que esse ano o meu foco é carreira. Mas vamos lá, né? Michele é amazonense, antes de tudo e com muito orgulho. Mãe, né? Há 8 anos, mãe. E aí, Laís, eu começo minha vida profissional com 17 anos, mais ou menos. Sempre quis, sabe aquela história do, poxa, eu quero meu dinheiro sem ninguém perguntar pra quê? Sim. Aquela coisa que todo mundo odeia, né? Sim. De, mãe, me dá dinheiro. Pra quê? Ai, meu Deus do céu. Dá satisfação, né? E aí eu comecei vendendo Avon, comecei ajudando em salão de beleza, queria me virar. E eu sempre entendi, tá aí uma coisa que ninguém nunca me falou, lógico, meus pais sempre me incentivaram, mas eu sempre entendi que a educação era a chave para abrir muitas portas. Eu sempre gostei de conhecimento. Não é exatamente o estudar do ortodóxico ali, né? A escola, adquirir conhecimento. Então, como é que funciona aquela lâmpada ali? Aí eu ia atrás. Como é que funciona um carro? Eu ia atrás. Por que tal coisa é daquele jeito? Então, eu gostava muito disso. E foi a partir disso que eu me fiz uma promessa. Então, eu tinha que sair da escola, né? Na verdade, eu saí da escola com um pouco antes dos 17 anos. Eu saí da escola, não fiz o terceiro ano do ensino médio, porque eu passei na faculdade. E ali, naquele momento, foi o meu primeiro ponto de empreendedorismo. Eu sempre digo que foi de autoempreendedorismo. Naquela época, meus pais não tinham condições de pagar cursinho pré-vestibular. Né? E a gente não tinha Enem ainda. Faz tempo, faz mais de 20 anos essa história. E aí, durante 5 meses, as madrugadas no meu quarto foram o meu cursinho pré-vestibular. E aí eu passei na faculdade, né? Sem ter muitos recursos. Usava só o que tinha ali na hora, tinha. Né? Pegava livro emprestado, gravava um programa chamado Vestibulando, que passava na TV Cultura. Deixava videocassete, não tinha nem DVD ainda, tá? Caramba. Deixava o videocassete gravando, que passava 5 da manhã, voltava à noite para estudar e ali ficava. E aí eu passei na faculdade, eu tinha acabado de entrar no ensino médio. Teve o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, passei, acabei não cursando o ensino médio, antecipei. Ali eu entendi que a gente é capaz de realizar o que a gente quer. Naquele momento eu entendi o que era execução e realização. Eu fiz um plano, peguei os recursos que eu tinha, executei e dei um resultado. Isso com 17 anos. Com quase 17 anos. Menos de 17 anos, o que é muito raro, né? Porque a juventude, né, tem uma mentalidade completamente diferente do eu sou jovem, eu vou aproveitar a minha juventude em outras coisas, né? E você sempre foi já determinada com 16 anos de idade, já indo fazer e acontecer, né? Exatamente, mas muito movida por aquela pergunta lá do começo. Né? Eu quero dinheiro, pra quê? Eu não queria ouvir isso. Não interessa para que eu quero, porque eu quero. Pronto. Então, eu queria ser independente, financeiramente independente, digamos assim. Então, a única forma que eu tinha naquela época era trabalho, não existia rede social. Orkut veio se apresentar para mim já na faculdade. Google também. Eu conheci Google foi com 18 para 19 anos. Foi quando o Google surgiu. Deu boom. Então, antes, tudo era muito escasso. Era livro, material, né? Era aquela enciclopédia. Você sentar pra ler.
para poder caçar o conhecimento, literalmente falando. E hoje eu sempre digo nas minhas palestras que é a melhor época para a pessoa obter conhecimento, mas infelizmente está sendo a pior época onde as pessoas não estão obtendo conhecimento de qualidade, que é aquilo que a gente estava conversando aqui no off, ainda há pouco. Sim. Você tem isso aqui na sua mão. Aqui tem tudo, aqui tem o mundo. Quem dera se eu tivesse isso aqui na minha mão, naquela época. Naquela época, sim. Hoje em dia, quantos professores estão no YouTube ensinando um monte de coisa? E é um período que as pessoas estão se alienando ao que... Que devia ser o inverso, né? Devia ser as pessoas extremamente informadas, mas que não estão usando isso para ter mais informações de qualidade que agregam de alguma maneira a vida. Não, então vendo coisas que não te acrescentem nada, não te ensina nada e não te ajuda a ter um projeto de vida quando você vê o tempo já passou e você não fez nada. E aí, Laís, eu tinha uma outra questão na minha cabeça, além da história do dinheiro, que também nunca ninguém me falou. Nunca minha mãe e meu pai chegou para me falar. Mas eu sempre tive consciência que pai e mãe também não era eterno. Então, quanto antes eu não dependesse de ninguém, para mim seria melhor, seria seguro, entendeu? Então, isso me moveu a ter conquistas profissionais. Porque a experiência e o conhecimento são coisas que ninguém vai te tirar. Sim. E você pode usar isso para N possibilidades. Né? Então, comecei a faculdade e, baseada nessa filosofia, eu entendi que pisei na faculdade, eu já tenho que começar a trabalhar de fato. Na época eu passei em turismo, meus pais trabalhavam com turismo, então foi meio que orgânico. E aí, eu, na verdade, fui atrás de estágio. Fui ser atendente de aeroporto. Menina. De 4 da manhã a meio-dia. Porque era o único horário que dava, porque eu estudava à tarde. Saía, já ia direto pra 3 escola. da manhã, a rota passava 3h30, eu chegava no aeroporto 4 horas, saía meio-dia, almoçava rápido, pegava o ônibus e ia pra faculdade. Imagina onde ficavam as olheiras. Aqui, eu falava, aqui. Não era nem... Era um investimento a longo prazo, né? Mas ali foi a única oportunidade que eu tive para poder adquirir experiência profissional, casar horários, né? Uhum. É isso que tem? Então é isso que vai ter. Eu sempre fui assim, não tem essa história de mimimi para problema. Se tem problema, tem execução. Eu não digo nem solução, tem que ter execução, porque um resultado vai ter se você agir. Com a execução, você consegue resolver o seu problema, né? Problema. Então, eu sempre brinco, vai chorando e vai resolvendo, porque só chorar não adianta. Tem até um meme na internet que é sobre isso, né? Eu queria chorar, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ai, a louça. Ai, não sei o quê. Ai, a comida não sei de onde. É assim, a vida do jovem adulto, do adulto é essa. Mas eu te confesso que você falando sobre começar cedo, né? Nessa questão do já ter o dinheiro e o porquê, eu me vi nessa situação, porque eu com 17 anos de idade, eu falava pra minha mãe, eu quero trabalhar. Ela falava, mas por quê? Porque assim, as coisas de casa, era ela que resolvia tudo, né? E aí eu falei, porque eu quero ter o meu dinheiro, mãe. Aí ela falava, filha, você tem que estudar, eu quero que você estude. E eu entendia o lado dela, lógico, né? Que os pais querem mesmo que os filhos, né, prosperem estudando. Mas eu senti essa necessidade. Gente, eu comecei vendendo açaí. Eu estudava de manhã, aí daí eu saía, ia em casa, tomava banho, trocava de roupa e ia pro shopping, porque eu trabalhava no shopping. Uhum. E aí eu chegava, já botava a touca, avental, e aprendi desde a parte de caixa, né? Porque eu não sabia nada, eu não fazia noção do que era trabalhar, eu tinha 17 anos. E aí eu comecei vendendo açaí, eu pegava o último ônibus. Sim, pra eu sei ir o que pro que é centro isso. Sei o que é e isso. pegar o último ônibus que me deixava na porta de casa, porque eu morava do lado da estação. Então eu já conhecia o cobrador, já conhecia o motorista. E quando eu perdia o ônibus, o último ônibus, que eu ficava em desespero, que foi aí que eu criei pânico de moto. Que eu tinha que pegar mototáxi pra ir pra casa. Era um desafio, então é por isso que eu sempre penso. O dia que, assim, que Deus o livre não dê nada certo, eu não vou ser a pessoa que vai ter frescura pra começar do zero.
e meter a cara. Se eu tiver que vender açaí de novo, eu vou vender. Se eu tiver que voltar a vender roupa, porque eu fui vendedora de shopping muitos anos, eu vou voltar. Mas se eu tiver uma outra oportunidade de empreender com pessoas que acreditam em mim, eu vou fazer também. Mas daí eu vou fazer valer a pena. Só que o nosso Exatamente. caso é diferente porque a gente começou o quê? Muito nova, com 17 anos. E a minha mãe também nunca teve essa conversa comigo. Isso partiu de mim. Porque eu cresci vendo a minha mãe fazendo tudo Uhum. sozinha, né? Então partiu muito de mim. Mas tem muito jovem que já não tem essa visão. Exatamente. Eu tenho um filho hoje de 8 anos. Eu ponho ele para fazer trabalho doméstico, para ele entender o porquê daquilo. Né? Tenho meu home office também, tenho meu escritório. Ele fica ali do meu lado. A mamãe tá fazendo o quê? Tá trabalhando. Aí ele brinca, tá trabalhando para fazer dinheiros. Aí ele completa ainda, dinheiros, Dinheiros, pra ser dinheiros. muito, É né? muito isso, é, dinheiros muito. Dinheiros pra gente viajar. Ué, meu filho, É, só né? dá pra ter as coisas, ele entende isso muito bem, só dá pra ter as coisas se trabalhar. E o trabalho, esse valor do trabalho, eu já quero impregnar nele desde cedo. Tem uma vida totalmente diferente da que eu tive. Nossa, se eu comparar, graças a Deus, tem um pai e mãe que oportunizam uma vida boa para ele. Mas que seja, eu sempre penso isso, que seja uma vida boa para que ele consiga potencializar possibilidades E e fazer até mais, não né? se acomodar. Sim. É essa filosofia que hoje eu tento passar para o Máximos. Porque senão, não, meu pai e minha mãe me dão tudo, eu vou me acomodar. Não é isso que eu quero. E eu quero que ele tenha paixão pelo trabalho, porque o trabalho, através do trabalho, ele vai ter várias coisas na vida. Eu não digo nem várias coisas pessoais, né, Laís? Mas são experiências. Né? Nós somos uma família de poucos gastos, digamos assim. A gente não é muito ligado. Ai, eu tenho que ter uma casa grande, tenho que ter isso aqui. A gente tem, ok, um conforto, mas eu prefiro muito mais a experiência de justamente pegar ele e viajar, né? Levar para um bom restaurante para ele provar uma boa comida. Isso tudo ele já sabe. O quê? Ele sabe? O quê, minha filha? Já desse, eu sempre levo ele. O pai eu já não consigo levar muito, que o pai diz às vezes que se eu levar ele, ele vai pagar caro para comer pouco. Que meu marido gigante. É, falo É, pelo meu também. pois é, aí não dá pra. E eu gosto da gastronomia, né? A gente já tá fugindo do assunto aqui, Daqui a mas pouco a gente entra no a gente assunto, volta, calma. a gente volta. Então eu pego Máximos pra ele saber como funciona o mundo, as coisas boas, mas que isso vem através do trabalho. Né? Aí já desse a gente chegou num restaurante muito legal aqui no Adrianópolis, né? Aí ele sentou, olhou, gostei daqui, muito bom. Olha, menina, já olhando os detalhes e tudo. Muito, mas ele sabe que aquilo ali Isso é proporcionado com é muito um trabalho, trabalho. um trabalho. E é muito importante essa parte de conscientização, principalmente já nessa primeira infância, assim. Exatamente. Exatamente. E não colocar, que é até o tema da nossa conversa aqui, né? Não colocar o trabalho como sinônimo de sacrifício. Né? Eu não gosto dessa denominação. De, ai, eu tenho que trabalhar. Ai, que saco. Eu, Michele, eu sempre falo, excluindo o fator tenho que pagar as contas, eu trabalho com aquilo que eu gosto do resultado e do propósito. Já desses eu até fiz um Rios falando disso. Pronto. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia pedir pra você repetir o que falou no Pois é, eu Rios. queria morrer naquele dia. Queria morrer. Porque eu sempre digo, a gente não trabalha com o que a gente gosta. Porque se eu fosse trabalhar com o que eu gosto de comer. Eu ia viver comendo, ficar enorme. Tanto comer, que se deixar, eu como todo. Até essa mesa eu tô comendo, como diz a Anitta. Até essa mesa eu tô comendo. Né? Mas a gente tem que entender que o resultado do nosso trabalho é o que nos faz amá-lo. Exatamente. Então, você está aqui trabalhando com a comunicação. O resultado do teu trabalho é o que te faz vir para cá, fazer Sim. teus podcasts, gravar, ir atrás de convidados, gerenciar tudo. O meu trabalho também, principalmente como mentora de carreira. É que hoje eu consegui delimitar mais as minhas atuações, senão eu estava para ficar louca também, né? Então, dando esse gap, assim, rapidinho, voltando lá para trás, eu saí de atendente do aeroporto, fui ser recepcionista de hotel. E graças a essa facilidade de conversar com as pessoas, eu gosto muito, se eu tô ali para te servir naquele momento, você vai ser bem servido.
E graças a isso eu tive a oportunidade de ir para um outro trabalho, trabalhar no marketing de uma empresa de cruzeiros espanhola. E aí eu fui para outro trabalho, já migrando para minha área de gestão empresarial, que é onde eu estou até hoje, digamos assim, né? E quando eu saí da empresa de cruzeiros para Ambev, na minha época, Ambev era o hype. Assim, todo mundo queria trabalhar na Ambev. Era uma empresa que cobrava muito, né? Era muito gestão, 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 gestão. Então, eu sabia que era ali, se eu quisesse aprender gestão, era ali que eu tinha que estar. Mesmo que me sacrificasse final de semana, feriado, enfim. Né? E aí, consegui entrar na Ambev através de networking. Eu acredito muito no poder Muito, do network, gente. Vocês não têm muito. noção. Acredito demais. Muito, muito, muito. Eu tenho um treinamento só sobre networking porque é o que pauta a minha vida. Porque ninguém faz nada sozinho. Partilho do mesmo pensamento. Nada. Nada. Se não tivesse o Ezequias aqui para te ajudar a gravar e editar, não teria podcast. Sim. Então, networking pauta tudo. E aí, saí da Ambev para Johnson & Johnson, para os postos Ipirangas, assim, saí através do networking. E aí, engravidei do Máximos, com 29 anos. Quando eu engravidei do Máximos, o que eu pensei? Eu lembrei do que eu tinha falado para mim mesma, lá quando eu comecei a trabalhar, lá atrás. O que eu tinha falado para mim? Que eu ia, na casa ali dos 20, trabalhar até dizer chega. Porque quanto mais eu trabalhasse, mais experiência eu iria adquirir. E aí a experiência seria a ferramenta de barganha para eu fazer o que eu quisesse das minhas profissões, né? Conseguiria literalmente barganhar espaços, trabalhos, porque eu tinha muita experiência. Então, eu trabalhei muito na casa dos 20 anos. Muito. Teve uma vez, quando eu ainda era recepcionista de hotel, eu trabalhava de 6 da manhã até 2 da tarde. Era Réveillon, 5 da manhã do dia 1º. Um domingo, caiu assim, de sábado para domingo. Um domingo de chuva. Chuva, 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 Aquele chuva, domingo que a gente não chuva. quer sair de casa. Acordei 5 da manhã, me arrumei, me maquiei, peguei meu guarda-chuva, fui sozinha para a parada de ônibus. Estava na parada de ônibus. Todo mundo da minha idade, eu com 19 anos na época, todo mundo voltando da festa. E aí tu vai me perguntar, tu se sentiu mal com aquilo? Não. Porque você tinha um objetivo, Eu né? tinha um objetivo. Festa vai ter a todo momento. Então, se eu puder ir pra festa com o meu dinheiro, melhor ainda. Eu acho que 2004. 19, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 anos depois, sabe onde é que eu tava passando o Réveillon? Aonde? Nova York. Ai, meu Deus. Meu Não tô sonho. falando isso aqui, mas assim, é porque quando você Não, tem gente, um mas você tem que falar assim. objetivo. Não, eu falo assim, as pessoas, é arrogância. Não. Não. É o resultado de um foco. E uma sequência de sacrifícios também. Porque você poderia muito bem estar no meio daquelas pessoas que estavam voltando às 5 da manhã, ressaqueadas, para passar o dia dormindo com ressaca. Mas é uma coisa, olha, aí eu vou te trazer para minha mentoria já, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus mentores, né, da minha mentoria de carreira, meus mentorados. O que eu sempre coloco na cabeça deles? Não é sacrifício, é esforço. Você está empregando um esforço porque você tem claro o objetivo que você quer conquistar. Então, para tudo, a gente vai ter que dizer sim e não, por um determinado período de tempo. E aí é essa questão, é virar a mentalidade para a gente não ver aquele esforço como negativo. Quando eu te falo, tava eu ali com a minha sombrinha na mão, na chuva, no Réveillon, todo mundo voltando, eu esperando meu ônibus, mas eu tava tranquila. Porque não era um Super sacrifício, tranquila, né? Porque não era sacrifício. Sim. Porque estava alinhado com o objetivo, que era, na casa dos 20 anos, trabalhar. O foco era trabalhar. Entendeu? Sim, faz muito sentido, né? Então, aí é que mora a questão. Você tem que saber, e quando a primeira coisa que eu trabalho na mentoria, a tua carreira tem que ser ferramenta
para a tua realização pessoal. O que você quer que vai te realizar como pessoa? Para cada um vai ser alguma coisa em específico. E aí, identificando isso, tendo essa clareza, a gente vai saber qual é o grau de esforço que a gente vai aplicar. Né? Para um vai ser conquistar uma casa de R$ 1 milhão, para outro vai ser apenas pagar a faculdade. Vai ser relativo. Então, o importante é ter clareza do que a gente quer e como usar a carreira para conquistar. Você não é o seu crachá. Uma coisa que eu falo muito, você não é o seu crachá. Você é a somatória das experiências que você teve. Então, hoje você está numa empresa, hoje você está em outra, mas você é a Laís que vem com toda uma bagagem atrás. Sim. Eu sempre achei que eu seria uma ótima gerente. Sempre achei que eu ia ser uma ótima gerente, porque eu sou muito boa com pessoas. Eu aprendi a me comunicar por trabalhar anos com vendas, né, em shopping, tudo, e ver péssimos gerentes, e ter péssimos gerentes. Então, eu sempre falei assim, eu vou ser uma ótima gerente. E aí me colocaram num cargo, né? E graças a Deus eu executei bem. Não é à toa que se hoje eu falar com a empresa que eu trabalhava, se eu quiser voltar, eles vão me aceitar de volta, né? Mas não é fácil trabalhar como uma gestão. Na verdade, não é fácil trabalhar com pessoas. Liderar pessoas. E eu sempre falei, cara, eu não quero ser uma chefe. Eu não quero ser chefa. Eu quero ser a líder mesmo, que a minha equipe vai comprar a minha ideia, entendeu? Que vai me acompanhar, falar, não, a Laís, ela tem uma experiência, então vamos comprar a ideia dela. E aí fazer com que a equipe vá em frente. Mas não é fácil você trabalhar com pessoas, não é fácil você conseguir com que aquela pessoa entenda que ela batendo a meta, a loja vai bater a meta e todo mundo vai sair ganhando. É muito difícil isso. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu queria muito esse cargo. Eu consegui esse cargo, fiquei um tempo nesse cargo, mas não foi tempo suficiente para eu aprender, né? Que eu precisava aprender naquele momento, mas foi tempo suficiente para ver que eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Aí foi quando eu saí e vim para Manaus, assim, né? E é outra coisa que eu falo na mentoria, os propósitos que a gente tem, eles vão mudando ao longo da vida. É a mesma coisa que se a gente sair daqui do prédio, vai, sei lá, ali no supermercado. No trajeto a gente vai ver um monte de coisa que a gente vai descobrindo, mas precisa sair, se mover. Né? O caminho se faz no caminhar. Então, hoje eu quero ser gerente, aí eu descobri o que é ser gerente, tirei um proveito dessa experiência, e aí eu vou descobrir outro propósito, e isso é o bonito da vida. Eu gosto muito dos profissionais que conseguem fazer essa dança, ter essa flexibilidade de ocupações. Quanto mais heterogêneo for o teu conhecimento, mais enriquecedor vai ser para você. Mas eu te confesso que sair, eu trabalhei minha vida inteira como CLT, né? Sim. Então, assim, a gente segue um padrão. Já imaginou, tu passa anos da tua vida fazendo uma coisa. Você passa anos da sua vida fazendo não a mesma coisa, porque eu já rodei em vários setores ali. E sempre comecei de baixo. Nunca tive aquela situação de, eu vou indicar a fulana, ela já vai entrar num cargo legal. Não, eu sempre comecei de baixo mesmo, para aprender tudo, né? E aí, eu aprendi muito em vários lugares. Quando eu determinei que agora é o meu momento de virar empresária, de empreender, eu tomei um choque tão grande, que é o que a gente estava falando antes. Eu tomei um choque muito grande, porque eu não sabia, eu não tinha noção do que era isso, do que era você ser o seu chefe, do que era você... Porque eu digo assim... Eu me cobro muito, né? E eu acabo sendo cruel comigo porque eu me cobro demais. E isso me gera uma pressão muito grande. E aí eu conversando com uma amiga outro dia e tudo, eu falando pra ela que eu tava tendo crises e crises de enxaqueca, tava me dando uma ansiedade muito grande e tudo. Aí ela me olhando, eu nem falei muito, ela falou, você se cobra demais. Então eu ouvi, eu falei, meu Deus, eu quero um resultado. E eu estou trabalhando para esse resultado. Eu sei que eu estou entregando tudo de mim e até mais, né? Só que aquele momento de, meu Deus, eu tenho que acordar, porque era o que eu trabalhava antes, né? Acordava às 6 da manhã, chegava às 7 no trabalho, meio-dia era meu horário de almoço, 3 horas da tarde eu estava em casa. Tudo programadinho.
E aí, de repente, eu não tinha mais essa rotina. E eu tentei seguir essa rotina, só que eu falei, não é assim que funciona. E isso tudo, gente, foi comigo mesma em casa, me avaliando. E aí eu falo com o meu psicólogo também sobre isso. E ele falou, Laís, você está num estado depressivo. Você não, né? É. Você está num estado depressivo e nós vamos trabalhar isso. O que eu acho de extrema importância. E aí, isso foi mês passado. E passando, eu comecei a ver resultados na frequência de trabalho que eu tô tendo, Uhum. né? Comecei a ver números, comecei a ver que as pessoas estão gostando, Uhum. vou manter nessa sequência, mas é muito desafiador, principalmente para quem nunca esteve falando sobre coisas importantes em frente à câmera. É. Quando a gente está por trás, né, coordenando, direcionando, preparando para outra pessoa, Uhum. é mais Foi o caso, tu fácil, era produtora. né? Eu era produtora, então tava tudo ali ajeitadinho, mas é diferente quando você está na frente e tem que estudar sobre o que você vai falar para também não sair falando coisas aleatórias, né? Saber filtrar os seus convidados também, de que forma o seu convidado vai agregar para as pessoas que estão assistindo. Enfim, é muito trabalho e é uma pressão muito grande. Por isso que eu me vi nessa situação de, meu Deus, e Sim, agora? Eu saí da CLT, o meu salário depende de mim, sim. daqui a pouco eu vou ter que montar uma equipe. O que que eu faço? Para onde eu vou? Entendeu? Essa parte, assim, me pegou muito forte. Só que aí agora, com o tempo, eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu comecei a fazer umas consultorias ali, outras aqui, assistindo conteúdos que me ajudaram muito, que estão Sim. me ajudando muito, e eu uso até como referência mesmo, entendeu? E aí, pronto, agora eu tô começando a organizar. Não vou dizer assim, não, Michele, tá organizado, eu tenho um planejamento fixo, e eu sigo o meu planejamento. Não, o podcast tem um mês. Dentro desse um mês eu tô conseguindo ter um resultado. Mas eu preciso continuar o meu planejamento, que às vezes passa batido. Uhum. Entendeu? Que é o erro. Aí, voltando, eu tiro o chapéu da mentora de carreira, ponho o chapéu da consultora de empreendedorismo. É o erro de muitos empresários. Eu sempre digo, planejamento estratégico é vida. Saber e ter clareza do que se quer e para onde se vai, tá? Só que muitas vezes, no frigir dos ovos ali do dia a dia, a gente esquece de seguir o planejamento porque acha que só tem que apagar incêndio. E aí começa a ficar rodando em círculos, mas esquece que tem um caminho a seguir. Então você tem que se policiar muito para relembrar sempre para ti mesma o teu planejamento estratégico. O que que eu quero? Porque isso vai te acalmar. É como se fosse a planta de uma casa que tu vai começando a construir. Tu vai colocar a base, aí tu vai colocar os tijolos, aí vai colocar a encanação, aí daqui a pouco a casa tá pronta, entendeu? Mas se ficar ali o tempo todo só apagando incêndio, você não vai para lugar nenhum. E é o que vai te dar o gatilho da ansiedade. E não é saudável, Sim. né? E é mudar também a mentalidade. A gente tem que se preparar para essa mudança. De antes eu estava de um jeito mais confortável, meu salário caía no final do mês, e agora eu não estou mais. Num país totalmente instável, político e economicamente como o nosso, realmente é muito desafiador empreender aqui no Brasil. Não tem como a gente ser romântico. Cara, é realmente É um desafio um gigante, desafio né? Hora tá de gigante. um jeito, hora tá. Quando você acha que você tá muito bem, tá indo. Está dando resultado a tua empresa, o teu, enfim, o teu trabalho em si. Aí, de repente, muda uma vírgula ali, aí cai tudo, aí você tem que se reinventar, procurar uma nova maneira. E era sobre isso que a gente ia falar. A gente ia falar sobre o mercado de trabalho, né? Como é Uhum. que foi 2022 e agora para 2023, né? Como é que tá essa situação? O que que a gente pode fazer? Quem já tá empreendendo, quem não tá, quem quer começar. É tudo muito assustador para todo mundo, né? Exatamente. Mas como eu estava falando, primeiro você tem que ter clareza. Antes até de eu falar do cenário do mercado em si, como você está falando, né? O ano virou, o que, que eu quero fazer? Eu quero continuar no meu trabalho ali, seja CLT, seja prestando serviço, enfim, ou eu quero empreender. Ok. Porque são dois prismas diferentes para a gente analisar o mercado. O cenário para o empreendedor vai ser de um jeito, o cenário para o profissional de carreira vai ser de outro, né? Se a gente for falar do profissional de carreira, a gente vem aí da ressaca da pandemia,
2022 ainda foi um ano de incerteza, né? As empresas estavam segurando, foi um ano também de eleições. Então, ano de eleições, o Brasil, ele é um país que ele tem muita dependência do investimento externo, né? A gente não tem autonomia econômica. E aí, o que acontece? Se tem eleições, segura o investimento para saber que bicho vai dar aqui. Então, o mercado fica preso. Uhum. Então, a gente vem da pandemia e a gente vem de eleições. Né? Muitas empresas, mercado financeiro, mercado de tecnologia, têm demitido agora nesse começo do ano, de janeiro. Isso é bem comum. Geralmente, tem grandes demissões, acabam acontecendo ali em janeiro, porque se apresenta o planejamento da empresa em fevereiro para os funcionários, então já faz uma limpa ali. Mas não é só por crise econômica, não. Recessão, não digo nem crise, recessão econômica. Mas a gente tem um fator que a gente tem que começar a olhar com cuidado, o profissional de mercado, que é a inteligência artificial. Isso não está tão explícito, mas já tem muita empresa que reduziu o quadro porque a inteligência artificial está aí predominando. Teve uma vez que eu fiz uma palestra numa empresa bem grande aqui do distrito, uma multinacional. Fiz a palestra e tal. Aí, deu um tempo, o pessoal, Michele, quer conhecer o chão de fábrica? Quero. Isso tem 4 anos. Já tem tempo. No meio do chão de fábrica, tinha uma área da engenharia onde estava o pessoal testando o robô. E aí eu já saquei que aquilo ali já era teste para ver como é que o robô ia se comportar na linha de produção. Aí eu, por curiosidade, passei por um operador de máquina ali, ele, sabe por que é aquilo ali? Ele disse, não sei, pelos engenheiros que estão ali. O cara não saca que aquilo ali vai tomar o lugar dele. Então, é aí que a gente tem que estar antenado o tempo todo na movimentação do mercado. Então, estão demitindo porque é crise. Não é só crise. Não vou dizer que não é só crise. É até a pessoa prestar atenção nessas questões, mas também já ir procurando outras coisas para agregar valor àquela empresa e ser promovido, talvez, ou ser remanejado para alguma outra coisa, né? Exatamente. E aí vem um outro ponto que muitos profissionais pecam. Para de se movimentar, para de estudar, para de entender o que está acontecendo lá fora, porque entra lá, que eu sempre chamo, na roda do ratinho. Entrou na roda, acorda, trabalha, bate o ponto, sai do trabalho, vai para casa, bate o ponto, paga a conta no fim do mês. E aí, só que você tá na roda aqui, o mundo tá girando aqui. Então, se você não parar, não sai da roda para olhar o que está acontecendo no mundo, já era para você. Então, eu sou hoje operador de máquina. Eu sei que é complicado, que às vezes o nível de escolaridade não ajuda e tal. Mas aí eu estou falando agora para os jovens que estão aqui, de repente, né, assistindo a gente. São pessoas mais conectadas, vêm de outras questões, né, uma outra realidade, já são os nativos digitais. Aproveita a internet para entender o mundo e como você vai se encaixar nele. Não dá mais para esperar que, não, eu vou trabalhar nisso aqui vai ficar. Gente, eu já tive, sei lá, umas 6 profissões diferentes ao longo de 20 anos de carreira. Então, seja esperto, se antecipe às tendências, às oportunidades. Oxi. Mas eu tava silencioso. Você falando sobre isso, eu tava lembrando que outro dia eu vi um especialista falando sobre essa questão do se reinventar mesmo profissionalmente, né? Ele falou que ele era de RH, e aí ele começou a ver currículos e tudo, e aí a pessoa tem 5 anos do mesmo cargo na empresa. A pessoa tem 10 anos do mesmo cargo na empresa. E ele falou que isso, aos olhos do pessoal que contrata, não é atrativo. Não é mais. Porque antigamente era, né? Não. Porque a pessoa aprendeu, se formou, tá fazendo a execução da sua profissão, mas ela parou ali, ela não se reinventou, ela não buscou outros meios de áreas diferentes para se profissionalizar e tudo. E não, a pessoa decidiu que era aquilo. Ficou 5 anos fazendo a mesma coisa. Se acomodou. E o que o mercado busca hoje, já entrando aí nas tendências de 2023,
são profissionais versáteis, com conhecimentos múltiplos, porque a empresa também se tornou muito versátil. Então, quanto mais conhecimento de diferentes segmentos você tiver, mais rico é para você. Você valoriza o seu passe. Sim. Né? Então, 3 anos no mesmo cargo, ok, tá de bom tamanho. Porém, é uma coisa que eu sempre falo para os mentorados. Você tem que ter pelo menos 3 anos com entrega de bons resultados. Não é Não só é fazendo... passando batido no cargo. Sim, Entendeu? entendo. Porque se for para passar batido, é sempre o seu produto, a sua vitrine é o seu currículo. Então, ali, e é um erro que as pessoas cometem, né? Ah, fui gerente financeiro. Ela coloca ali o que ela executava no dia a dia. E não é isso que eu quero saber, porque se eu sou recrutador, eu já sei o que um gerente financeiro faz. Eu quero saber por que eu tenho que te contratar, o que você já entregou de resultado, o que você já fez diferente. E é isso que tem que constar no currículo. Ah, eu reduzi os custos da empresa em X% em tantos meses. Isso é um resultado. Ah, eu aumentei a rentabilidade em X%. É isso que a gente quer saber. O diferencial, né? Então, sentou na cadeira, qual é o resultado que eu tenho que entregar aqui? É essa que é a grande pergunta. É uma grande sacada também, porque eu vejo que... Eu já vi vários currículos, né? Justamente por essa questão de precisar contratar alguém. E eu sempre via empresa X e o tempo. Empresa X, o cargo e o tempo. Empresa X, o cargo e o tempo. Aí eu ficava olhando assim, e há uns anos atrás, isso era atrativo. Eu falava, essa pessoa é uma pessoa que se mantém num trabalho, então eu posso trabalhar com ela. Mas aí a pessoa vinha para minha gestão e aí ela não se adequava, ela não era maleável, então ela não se adequava à política da empresa que eu trabalhava. Aí não ficava um mês comigo. Mas não é porque eu sou chata, é porque cada empresa tem uma política, né? Exatamente. E os funcionários têm que seguir essa política para ter resultados. Não existe empresa boa, nem existe empresa ruim. Existe empresa que o profissional vai se adaptar ou não. Só que até aí eu volto. A chave de tudo é clareza. Porque se foi feita uma boa entrevista... Hoje eu estava falando até com um colaborador meu. A gente sentou, ele já tinha sido contratado. Ele é de um outro setor lá da empresa. Foi contratado pelo meu sócio. Beleza, ok. Mas aí eu sentei com ele para conversar, para ver se ele tinha dúvida sobre a empresa, para onde a empresa ia, expliquei para ele, tal, tirei todas as dúvidas para ele entender o porquê que ele foi contratado. Mas a gente também busca ser muito claro no momento da entrevista, porque é uma negociação, Laís, é uma troca. Eu tenho que dizer quem eu sou enquanto empresa, o que eu espero desse prestador de serviço que eu estou contratando. E aí você tem que entender se você se encaixa ali naquele perfil. Sim. Só que se você não sabe nem quais são os seus valores, se só está trabalhando Para receber. para receber, por mais simples que o cargo seja, mas o dinheiro não é tudo. Não é só o dinheiro. Como eu sempre falo, excluindo o fator dinheiro, por que você quer trabalhar aqui? Porque pagar a conta para mim é óbvio, todo mundo precisa pagar. Mas você pode pagar sua conta através de diferentes trabalhos. Então, por que aqui? Agora, se você, enquanto profissional, não sabe nem o que você quer, se você se identifica com aquela empresa, você vai entrar em qualquer lugar, você vai se frustrar, a empresa também, os dois perderam tempo, você mancha seu currículo pulando de galho em galho, a empresa perde dinheiro porque te contratou, vai ter que te reincidir, enfim, toda aquela loucura. Mas tudo é clareza. Então, eu vejo muito profissional que tem vergonha de perguntar na entrevista, de fazer essa troca. Sim. O que é muito importante, né? Muito! Qual é a política da empresa? O que eu preciso fazer exatamente? Qual vai ser a minha função real? Né? Essa parte nas entrevistas, por exemplo, é uma coisa que tem que ser assim explicada o passo a passo. Porque até mesmo para o vendedor da loja que eu era gerente, entrar no salão de vendas, ele tinha que conhecer a marca, ele tinha que saber como que aquela roupa vestia no corpo dele, né? Porque são perfis diferentes. Tinha vídeo de preparação, tinha nome de cada coleção, o porquê de cada coleção, o porquê de cada estampa, para fazer com que aquele vendedor entenda aquilo.
falar, o cliente chega numa loja, não é só um vestido. Né? O cliente, ele quer emoção. Então, não é só um Exatamente. vestido. É um vestido de viscose, para quem tem os seios, para quem amamenta. É fácil disso, é fácil daquilo, cai bem ali, valoriza, esconde o que você... Então, assim, é uma preparação para o vendedor poder ir. A gente sempre dava uma semana, né? De Uhum. preparação, para ele conhecer todo o estoque e aí poder descer para o salão de vendas. E eu te confesso que a parte de ir para o salão de vendas era o que eu mais observava. Sim, Porque era como que a pessoa fazia a abordagem, a continuação, o pós, que eu acredito que o pós e a abordagem são essenciais para fazer com que aquele cliente seja fiel. total. E aí eu olhava, observava, via, aí eu tentava entender por que que tava com aquela vergonha, que eu acredito, porque o jovem, ele tem essa vergonha e o perfil dessa empresa era É. atrair jovens, né? E aí eles ficavam travar, ai, mas eu não sei como é que eu falo com... Eu, não, eu tenho vergonha, como é que eu vou... Vai parecer muito ousado. Eu falava, mas eu vou... Mas aí, Laís, volta na falta da busca de conhecimento. Quais competências eu preciso desenvolver para estar ali naquela posição? O profissional também tem que ter essa iniciativa. Olha, eu te digo uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, que não tinha nada disso aqui que eu falei, eu assinei a revista Você S.A., que hoje acho que só restou o site, né? O portal. Mas eu assinei, sentava no pátio de casa todo domingo que chegava a revista, eu ia lá ler, e foi ali que eu aprendi como se comportar numa entrevista, o que vestir, como era o mercado de trabalho. Eu tive essa preocupação de me antecipar o que eu iria encontrar pela frente. Então, falta muito dessa iniciativa. O que eu Falta. preciso para ocupar aquela posição, por mais simples que seja? E volto a repetir isso, porque a excelência está no detalhe. Sim. Então, se você não sabe executar com excelência aquele cargo de vendedor, você não vai poder estar preparado para alçar cargos maiores. Até porque você vai ser vendedor pro resto da vida, né? Uhum. Seja médico, seja psiquiatra ou psicólogo, seja em qualquer área, você vai estar vendendo seu serviço. Teve uma fala que, inclusive, foi sua, que eu assisti do outro podcast, uma outra entrevista sua, que você falou que nós somos o produto, né? Somos. Somos o nosso produto. Então tem que estar o tempo todo se reinventando, tem que estar ativo, porque a gente fala muito dessa questão das redes sociais, né? Então, a tua venda é a tua... Ai, mas Laís, eu tô me vendendo. Não nesse sentido, tá vendendo o seu trabalho, tá vendendo as suas informações, o que você aprendeu para poder as pessoas comprarem o seu produto, né? Exatamente. Rede social é uma grande vitrine. Ah, Michelle, eu preciso ser o famosinho da internet? Não. Pode ter teu Instagram fechado, com teus 200 amigos, mas você tem que ter inteligência para dizer para os teus 200 amigos o que você vende, né? Que problema você resolve para o mundo. E aí é que está a grande sacada. Porque, de repente, tem um amigo teu ali que olhou um post, pô, a Laís faz isso aqui, a Laís tem um podcast, já me abre ideia para outra coisa. Mas se eu não informo, né, a gente também é rotulado por aquilo que a gente posta hoje. É uma vitrine. Se tá postando a cerveja toda sexta-feira, postou uma sexta-feira. Postou a segunda, postou a terceira, o que que é? É o pinguço. Pode até não ser, mas já fica rotulado como tal. E aí, se alguém quiser tomar uma cerveja em algum lugar, vai mandar mensagem para ti. Exatamente. Então, eu te digo uma coisa, a minha vida, como eu te falei, eu passei por tantos lugares diferentes que é incrível como as pessoas me perguntam de um tudo. Eu falei de cerveja agora porque um dia desses, eu trabalhei na Ambev já tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Aí, um dia desses, não tem muito tempo, um amigo meu, ei, tu sabe onde tem escola mais barata? Eu, caraca, eu saí da Ambev já tem 200 anos. Ele, mas tu sabe de tudo. Eu tenho uma amiga que ela mandou até áudio aqui. Quando ela manda áudio, eu já sei que é essa pergunta. Ela sempre fala, e amiga, tu que sabe de tudo. Mas é porque eu tive tantas movimentações que as pessoas pegaram essa impressão. Então, olha só, é o que eu coloquei ali na minha vitrine, né? E é o que as pessoas julgaram. A concepção que elas criaram. Porém, você tem que ser inteligente. Para mim, isso é bom. Porque isso me abre diferentes portas. Diferentes possibilidades. Mas se você só ir para aquele lado, né? Eu só posto meu cachorro. É a fulana que gosta do cachorrinho. Sim.
Então, seja inteligente, use ao seu favor, é a grande sacada. E falando, isso já aconteceu comigo também. Como eu trabalhei em lojas de roupa, de Sim. vestido de festa, essas coisas, as pessoas me mandam mensagem. Amiga, me diz uma loja de roupa de vestido de festa, porque eu vi que tu postou outro dia, ou então, como eu posto sempre, né? Aham. Geralmente eu sou modelo também, então eu faço trabalho para outras lojas. Amiga, onde eu encontro um vestido de festa? Aí, às vezes, eu não tenho a resposta, eu falo, olha, tem essa loja. Ah, mas abre. Eu tenho que saber as informações da empresa. Quanto é, se abre dia de domingo, que horas. Aí eu falo, gente, é só entrar em contato com eles, Procura. né? É só botar lá, eu mando até o arroba. Olha, essa loja aqui, vai lá. É de comida, por exemplo. Ai, amiga, eu tenho uma amiga que tudo ela pergunta pra mim. Tudo, cara, é incrível. Jesus! Tudo, até como desativar o Instagram, como postar, por que que tá bloqueado, porque tudo, ela acha que eu sou expert no Instagram. Porque eu Aham. trabalho com o Instagram, né? Sim. E aí tudo ela me manda, amiga, como é que faz isso aqui no Instagram? Eu falo, cara, eu não sei, eu não trabalho no Instagram, eu não sei. Ela, mas tu posta tudo, tu sabe fazer um monte de edição, um monte de coisa. Tem um negócio chamado Google. Meu E amiga, mas agora chat GPT também, gente. eu falo, amiga, eu não sei, cara, eu não sei tudo. Mas eu até entendo. Porque como a gente faz uma frequência, por eu saber Uhum. editar, postar números, essas coisas, eu acabei me tornando, querendo ou não, uma Sim, referência isso é naquilo bom, ali. isso é E isso pra mim é bom. muito bom. Isso é bom, mas eu sou da seguinte coisa. Primeiro eu pergunto do Google. Google não conseguir me responder com clareza, aí eu vou atrás de alguém, do humano. É. Que é essa grande sacada que eu estava falando ali da inteligência artificial. Hoje, a gente, profissional, a gente tem que saber onde é que a inteligência artificial não vai conseguir atender. Sempre vai ter um lugar, ela nunca vai ser um humano. Ela pode se aproximar ao máximo. Já tem inteligência artificial que até desenvolveu consciência. Mas você tem que saber onde é que você se encaixa, que ali ela não vai conseguir atingir, né? Mas, enfim, então, voltando para o cenário de 2023, a gente vem nessa pegada, né? De a tecnologia avançando muito, a gente já respirou, já entendeu que tipo de governo a gente vai ter no Brasil, o governo já disse também mais ou menos a que veio, e aí todo mundo trabalha conforme o cenário se apresenta. Então, este ano, a partir do segundo semestre, a gente já vai ter um pouco mais de estabilidade do cenário. Não estou dizendo estabilidade econômica, estabilidade do cenário. Mas a gente vem também já de coisas acontecendo isolado. Não está um caos total, né? Todo mundo correndo doido. Não. Então, aproveite disso. Aí vem uma segunda questão. Ok, o cenário político-econômico é esse. Onde é que eu me encaixo agora como profissional? Né? Então, quais são os segmentos que você pode atuar? Que é aquilo que a gente estava falando, Laís. Não dá para você ficar 200 anos no mesmo cargo. Ou você até pode ficar, mas você tem que entregar uns resultados gigantes, fazer coisas assim que ninguém fez na vida. Pra manter aquele lugar, né? Para manter a sua reputação. Porque senão, putz, se acomodou. Passou batido. Né? Caranguejo que dorme no ponto é onda Perdeu leva. o time também, né? Perdeu o time. Então, o que eu posso, dentro do conhecimento que eu tenho, onde é que eu posso atuar de diferente? Onde eu posso atuar que vai me levar a um próximo ponto? Porém, se eu tiver clareza de qual é o meu próximo ponto. Eu trabalho muito na mentoria, isso, do ponto A para o B. É só isso que a gente tem que se preocupar agora. Chegou no B, aí é um outro processo de mentoria. Chegou no C, é um outro. Não dá para a gente vislumbrar, como eu estava falando, a casa completa se você não fez nem a fundação da casa. Você não colocou nem o tijolo. Então, não tem como olhar a casa completa. Então, beleza, hoje eu estou, né, vendedor. O que eu quero da minha vida? Que agora eu preciso ir para um outro ponto. E aí eu posso descobrir, de repente, que hoje eu sou vendedor, mas que o mercado da própria tecnologia está com uma carência só no Brasil de quase 35 mil postos de trabalho. Carência, tá? São vagas abertas que não estão conseguindo ser preenchidas. Mas não tem profissionais qualificados para preencher, Não tem né? profissional. Então, sou vendedor, tenho uma oportunidade ali, eu gosto de estar na frente do computador o dia todo, sou curioso para isso,
Qual é a competência que eu tenho que agregar ao meu conhecimento que vai me ajudar a começar na tecnologia? E começar a migrar. Mas aí tem um outro ponto, Laís, que muita gente não quer fazer, infelizmente, que é o esforço. Ah, eu sou vendedor hoje, eu trabalho de 4 às 10 da noite no shopping. Que horas é que eu vou estudar? Meu amor, eu não sei. Eu estudava de madrugada. Tem hora. Tem É hora. pouco tempo de trabalho. Ah, mas eu vou deixar de dormir. Por um período de tempo, sim. Mas não gerou resultado para mim? É isso que eu sempre falo. Não, você não vai ficar a vida toda estudando de madrugada. Mas é o horário que você tem, tira ali uma horinha a menos do teu sono e vai estudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu sempre disse. Agora eu digo, enquanto tem Google e YouTube, não tem desculpa para não aprender. Lógico que conhecimentos mais qualificados, eles são pagos. Mas dá para buscar conhecimento gratuito de boníssima qualidade. E saber filtrar também, né? Sabe filtrar. A internet, ao mesmo tempo que ela te ajuda, ela te atrapalha. Porque o tanto de informação sem base que tem pra gente adquirir e criar um ponto de vista completamente diferente da realidade, é por isso que eu sempre digo que é muito importante a gente saber filtrar o que a gente procura na internet e até mesmo a pessoa que está falando sobre esse assunto ser uma pessoa renomada, ser a pessoa que estudou sobre o que ela está falando. Não é você simplesmente pegar uma coisa que uma pessoa que não sabe nem do que ela está falando e agregar isso como conhecimento para ti, porque só vai te prejudicar. Exatamente. Ó, eu vou fazer aqui uma mini sessão de mentoria contigo. Adoro. Agora. Vamos lá. Para as pessoas entenderem na prática o que eu estou falando, para você ser um profissional de mercado bem posicionado, que sabe onde quer chegar. Então, a primeira pergunta que eu faço para os meus mentorados é onde é que você quer, qual é a realização pessoal, na verdade, que você quer conquistar daqui a 5 anos? Que está perto, não está tão longe. É daqui a 5 anos. Seja o que for. Me responde. Eu quero ser referência em podcast feminino. Tá. Delimita mais isso para mim. Eu quero ser referência de podcast feminino aqui no Amazonas. Beleza. Já é um começo. Eu quero ser referência em podcast feminino aqui no Amazonas. Então, é esse o teu objetivo daqui a mais ou menos 5 anos. Que é o que vai te motivar e vai ser o que tu vai lembrar nos momentos de dificuldade, né, nos perrengues, nos momentos de alegria, nos momentos que você vai ter resultado. Então, conquistei um patrocinador. Ele está me ajudando a ser referência em podcast feminino aqui no Amazonas daqui a 5 anos. Tive um contratempo aqui com a sala, enfim. Não, mas meu objetivo é ser referência, sabe? Se relembrar o tempo todo. Então, a gente já tem clareza no que a gente quer. Aí, a gente vai para as competências que você já tem e para as competências que você ainda precisa buscar. Me responde isso aí. O que tu já tem e o que tu ainda falta ter? Eu já tenho patrocinador. Nossa, as minhas competências, Não, eu sou tudo. competência, você, Eu sou tudo pessoa. do podcast. Competência em fala, em comunicação. Pronto. É uma das minhas competências. Eu sou muito articulada. Tá. Muito, e aí a acho que até gente divide demais. as competências em competências comportamentais e técnicas. Comportamentais são essas que você está falando. Eu sou articulada, eu sei me comunicar, né? Eu tenho intimidade aqui com a câmera, isso aqui é natural para mim. E aí tem as competências técnicas. Eu sei fazer os cortes do meu vídeo, as edições, eu sei editar, sim. eu sei como operar a rede social para me favorecer, né? Porque você foi aprender aquilo ali. Sim, eu não nasci sabendo, né? Não nasceu sabendo. Então, a gente já entendeu. Agora, para a gente conquistar o objetivo de 5 anos, o que você ainda precisa fazer ou ter para ajudar nesse alcance do objetivo? Agora me pegou. Não parei para pensar nessa parte. Tá vendo? Então, falta o quê? Planejamento estratégico, realmente. Que é isso que eu faço na a gente mentoria. fica tão baseada nos números, naquele resultado que já tá vindo de imediato, pode-se dizer assim, que essa parte a gente deixa em branco, né? Exatamente. Mas, olha só. Voltando lá no tempo, de novo, a gente tá aqui, vai e volta, né? Quando eu engravidei do Máximos, que eu tinha 29 anos, que eu olhei para trás, eu tô lembrando de um parêntese. O meu marido me conheceu com 28 para 29, e aí eu engravidei rápido, enfim. Aí até hoje ele tem uma brincadeira boba, sabe brincadeira de casal boba? Aí ele fala assim, ele diz que eu sou a Maria Aparecida, né? Ele é tímido, né? E aí eu que sou a mulher dos vídeos,
Aí ele fica, quando eu faço um vídeo, uma história, ele, ai, eu sou a Michele, eu tenho 29 anos. Só que eu já tenho 37, caramba, e até hoje ele fala dos 29 anos. Eu disse, tu parou no tempo, né, querido? Porque o tempo passou e ele fica nessa... Aí toda vez, ele vai ver esse corte, que ele me responde às vezes no direct. Eu sou a Michele, eu tenho 29 anos. Ele ficou pra ele nunca mais esqueceu, Nunca né? mais esqueceu a brincadeira besta. Enfim, quando eu engravidei do Máximos, eu olhei pra trás... Eu olhei com muito conforto. Porque apesar de ter sido uma gravidez inesperada, mas eu tinha conquistado o objetivo que eu tinha me proposto lá atrás. Adquirir experiência profissional naquilo que eu queria atuar. Foi a gestão empresarial. Eu olhei para trás, eu consegui sair da empresa com muito conforto. Porque eu trabalhava muito e viajava que nem uma doida. Não dava para ter uma gestação desse jeito. Cara... Eu conquistei. Eu sei fazer muita coisa. Trabalhei no ramo da bebida, trabalhei no ramo de medicamento, de higiene e beleza, trabalhei com posto de gasolina. Isso aqui me deu uma gama de conhecimentos gigantes. Então, lá atrás, eu bati de novo o meu segundo objetivo. E às vezes é sem perceber, né? Não, aí é que Já tá. sabia que tinha batido? Lembra da história lá, da parada de ônibus? Sim, Tudo sim. sempre, eu sempre me lembrei o tempo todo para que eu estava fazendo toda aquela trajetória. Tudo tá muito preso na minha cabeça. Fixar isso na cabeça da gente, Fixar. né? Porque aí tá, eu tô cansada, mas é por causa disso. Eu tô cansada, mas é para alcançar isso. Então isso facilita, tira o peso e te motiva, por mais que às vezes a situação seja desafiadora. Entendeu? Sim. Beleza. Tive meu filho, e aí eu disse que eu pari outros 2 filhos. Eu pari o Máximos, pari a Fora da Caixa, que é minha empresa de consultoria, que hoje já tem aí, está caminhando para 9 anos, que começou com consultoria de gestão empresarial, empreendedorismo, e hoje acabou o meu produto principal sendo a mentoria de carreira, eu vou já explicar o porquê. E teve a AGE, Associação de Jovens Empresários do Amazonas. Inclusive, eu já vou sair daqui para a posse da nova gestão, que é uma gestão só de mulheres maravilhosas. Isso foi 2014, ao longo de 2014, que o Máximo já nasceu no final do ano. Porque eu também tinha que voltar a trabalhar. Beleza, a criança vai nascer, ok, né? E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava com gestão de franquias, ajudando franqueados a entenderem da sua administração. Então, vou ressignificar isso para o pequeno e para o médio negócio, que é o cara que empreendeu organicamente, para se sustentar. Mas ele não entende de gestão. Ok. Fiquei nisso uns bons anos. Só que muitas vezes eu implantava a gestão no cara, fazia tudo certinho. E aí, depois de um tempo, eu via que ele não consolidava, ele não mantinha. Foi aí que eu entendi que eu precisava primeiro entender a cabeça do empreendedor. Lembra que eu falei? Sim. Você, carreira, ferramenta de realização pessoal. A empresa é a mesma coisa. Teu podcast é a tua empresa. Ela é ferramenta para a tua realização pessoal. Só que se você não tem clareza do que você quer enquanto pessoa, você não vai saber como se trabalhar enquanto profissional. E aí foi quando surgiu a mentoria de carreira. Para poder trabalhar a cabeça da pessoa e ela usar a profissão, a empresa, como ferramenta. A riqueza tá literalmente nos detalhes, né? Porque você pode até saber aonde você quer chegar. Por exemplo, eu sei aonde eu quero chegar, eu estou fazendo, eu tenho a ferramenta, eu estou dominando as redes sociais ali, né? Porque agora o podcast também tá no TikTok, Facebook, Sim. YouTube. Eu tô colocando ele para atingir vários públicos, mas tem um ponto, que é aquele ponto, que é onde eu preciso sentar, Exatamente. organizar. Você precisa da minha mentoria, meu amor. Bora fechar essa mentoria, pelo amor de Deus, minha gente, eu preciso. Porque é muito importante essa questão de organização Exatamente. mesmo. Outro dia aconteceu aqui que eu achei na minha cabeça que era uma data e não era. Eu cheguei aqui, o pessoal, mas vai gravar hoje? Eu falei, vou gravar hoje. Quando eu olhei, justamente por eu não ter anotado na minha agenda, eu olhei e falei, gente, não era hoje. É só semana que vem, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a rir na hora, mas eu fiquei muito chateada comigo mesma. Como que eu não sabia? Como que eu não prestei atenção na data? E foi justamente na semana que eu tava na correria, viajando, que eu fui jurada em outro interior. E aí eu fiquei naquela coisa louca, eu confundia os dias, confundia a hora, enfim. A minha
a minha desatenção naquele momento gerou um leve transtorno, mas que aí já foi uma cobrança muito grande, porque agora é literalmente tudo na minha agenda. Exatamente. Tudo, é tudo anotado. Tudo. Quem é o entrevistado, qual é o tema do entrevistado, tudo, absolutamente tudo, eu comecei a colocar na minha agenda pra justamente não acontecer mais essa falha minha mesmo, porque eu não vou nem dizer que é falha de comunicação, é uma falha minha mesmo, Sim. né? Foi. Ai, Nesse gente, a caso, gente foi. é 3 horas de gravação aqui. A gente falou muita coisa. Eu espero que tenha te agregado de alguma maneira. Nosso podcast chegou ao fim, mas ela vai voltar, porque a gente vai encerrar essa Mas vamos conversa em um outro resumir? momento. Vamos, por Vamos favor. resumir, né? Que a gente falou muito do mercado para 2023. Então, você que está ansiando ou mudar de emprego ou adentrar numa posição nova, né? Tá desempregado, tá buscando uma nova posição, entenda o seguinte: vá pesquisar como está o contexto do mercado que você atua. Eu trabalho na área da saúde. Vai entender como é que tá. Beleza, como é que tá esse ano? Quais são as empresas que estão se movimentando? Entendeu? Aí vai atrás das empresas que você gostaria de atuar. Vê se essas empresas têm um estilo de trabalho que você queira estar dentro. E aí vale pesquisar na internet, né? Tem Glassdoor hoje, uma ferramenta muito legal que as pessoas deixam opinião lá, anônima enquanto funcionário, pergunta de alguém que já trabalhou. Beleza, entendeu as empresas que você quer mirar? Vai ver quais são as posições disponíveis. E aí, o que você precisa ter de competência para poder adentrar naquela posição também? Eu tenho essas competências, eu não tenho, como eu vou desenvolver? E aí é que entra a parte da minha mentoria, que eu tenho mentoria só de currículo e LinkedIn. Coloca o Instagram dela aí. Pois é, @Michele Guimarães AM. Mas o teu currículo é o teu cartão de visita. Ele tem que estar escrito para aquela vaga. Você não pode mentir. Você tem que saber escrever aquilo que o recrutador está buscando. E muita gente não sabe. Eu já mentorei até pessoas que tinham mestrado. E o currículo não estava vendendo o potencial da pessoa. Porque tem um segredinho hoje. Entendeu? O cara recebe 200 milhões de currículos, você tem que saber como atrair a atenção. Mas faz todos esses passos antes de querer entrar num cargo novo, numa empresa nova. Para não ser o dinheiro pelo dinheiro e você achar um saco ter que ir trabalhar todo dia. Para que você tenha o prazer de trabalhar. Poxa, eu estou nessa empresa porque eu faço isso, ganho meu salário, que está aqui justo com o que eu estou fazendo, porque eu busquei empresas que eu me alinho, né? Então, você trabalha com mais leveza e a leveza te dá motivação para buscar outros desafios. Porque você não pode estar estagnado, como a gente falou aqui. Sim. Se movimente. Movimento leva para as oportunidades. Não esqueça disso. Muito bem. E é com essas sábias palavras que eu quero te agradecer. Amei. A gente já fez uma pequena consultoria aqui. Vamos continuar essa conversa. Quero fazer esse podcast aqui bombar nesse Amazonas, entendeu? Eu quero te agradecer a companhia. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, já dá um like, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos, família. Ajuda a Mana a fazer crescer esse podcast que é feito pra você. É pra te agregar de alguma maneira, tá bom? Eu te espero sábado às 3 horas da tarde aqui no Ela Pode. Um beijo e até sábado.